O que é o movimento Legendários? O Legendários não é uma igreja, tá, pessoal? Legendário não é um ministério. Eu estou no Ministério Legendários. Não é um ministério, é um movimento. Ele é um movimento que abrange homens. Vou entrar numa parte que é assim, delicada, mas é a primeira vez que eu falo sobre isso, mas eu vou comentar com vocês. O movimento parece que ele vem no momento em que Crucial. é crucial para dar uma despertada. Então ele viu que a necessidade de trazer o homem, cara, para a configuração original. Para o cara ser um bom marido, um bom cristão, ele tem que subir a montanha necessariamente? Você não precisa subir uma montanha para ser homem. Você não precisa subir uma montanha para ter um encontro com Deus. Só que lá na montanha, longe de tudo, você vai ficar mais, vamos falar assim, acessível para Deus falar no seu coração. E essa crítica que às vezes o movimento sofre, é muito caro, é muito dinheiro e etc. assim. E lá o movimento é caro. Quanto que custa um divórcio? Quanto que custa um filho ser criado sem um pai? Sem a presença paterna? Bacana. Ah, mas é muito caro. Beleza. Quanto custa uma família toda destruída emocionalmente? Por falta de posicionamento Por de um falta homem. de posicionamento de um homem. Se a gente pudesse pegar assim, algo assim principal que o movimento trabalha, é o caráter do homem, é o... Cuida da sua família. Não abandona ela não. Fala, gente bonita e abençoada! Estamos aqui para mais um bate-papo hoje e hoje eu tenho um convidado muito especial. O convidado hoje é meu amigo Denis Lasmar. Quem é o Denis? Ô Denis, se apresenta aí, meu amigo, meu irmão em Cristo. Quem é o Denis aí? É de Campo Belo? Da onde que é? Vamos lá. Meu nome é Denis Lasmar, né? Fui professor de matemática durante 25 anos, onde 21 deles eu trabalhei na rede Losango. Foi um histórico, deixei aí um legado na educação, graças a Deus. Sou natural de Campo Belo, trabalhei fora de Campo Belo muitos anos, tive a oportunidade de mudar para outros estados, mas no final, quando eu estava para sair já da sala de aula, Deus colocou um amor muito forte pela cidade de Campo Belo e que tinha algo para mim aqui. Na época eu não entendi direito, mas hoje está bem mais claro qual é o projeto. E sou casado com a Lu, né? Tenho um filho chamado Gabriel Arthur, uma filha chamada Ana, casou com o João Gabriel. O Gabrielzinho namora com a Raíssa e a gente acredita que nos próximos anos a gente vai ter aí mais um filho casado e ficando só eu e a esposa por conta 100% da obra do Senhor. Que coisa boa. Ô Denis, você assim, são muitos anos na questão na área da educação. Você já teve um número de quantos alunos nos cursos aí tiveram êxito ou eu tô forçando a barra? Não, tá não. Isso aí eu contei até antes da pandemia. Até antes da pandemia a gente tinha um gráfico justamente para a gente analisar. Se não me falha a memória agora, mais de 10 mil alunos na trajetória foram aprovados que eu tive ação direta ou indireta. Direta no presencial, indireta no online. É que você falou que você ficou quanto tempo no curso online? No curso online eu fiquei 6 anos e uma coisa interessante é que quando a pandemia veio, eu não fui pego de surpresa, porque eu já estava montando meu estúdio. Então quando ela aconteceu, eu estava com tudo preparado. Então para mim foi tranquilo passar por ela, porque eu estava com o estúdio pronto, mas ele tinha outra finalidade, mas acabou me servindo muito para dar as aulas, sabe, para ficar mais próximo dos alunos, para fazer algo que deixasse eles mais confortáveis. Que bacana. E foi bem massa, sabe, assim, eu passei pelo período da pandemia, extremamente desafiado, porque o meu projeto era um outro, a gente não imaginava que ia acontecer aquilo, mas mesmo assim, durante a pandemia, foi aonde eu mais cresci profissionalmente. Por que você fala isso? Porque eu lembro que na pandemia, eu liberei o meu canal, né, 0800, deixei vários cursos que eu tinha, eu disponibilizei para todos da rede pública, para ter acesso. Minha especialização era Enem, meu maior foco era alunos que queriam medicina, porque é um nível bem mais concorrido, né? Eu falo que você tem alunos de diversas... Puxado, né? Você tem alunos de diversos cursos com diversas rotinas de estudo, mas quando você pega um cara que fala, eu quero fazer medicina, você já sabe que a rotina dele é mais elevada, a rotina dele para chegar onde ele quer, ele vai rodar mais. E deixa eu te falar, o Denis hoje
É diretor? Como é que fala? Eu sou diretor de uma track. De uma track. Como o Denis adentrou no movimento dos legendários? Como é assim? Foi o convite de alguém? Alguém mandou alguma coisa na internet? Quando surge o interesse para você participar, né? Acho que primeiro você foi como participante. Então, assim, como foi esse pontapé, da transição do Denis para o Legendários? Começando com a sua participação. Sim, quando eu fui para o Legendários, não tinha, assim, a exposição que o Legendários tem hoje, até pelo fato que ele cresceu demais, que ano que foi? Né? 2022, final de 2022, certo. Eu acho. Isso, em outubro de 2022. Mas foi algo, assim, muito sobrenatural. Eu fui através do Gabriel Magalhães, cara, que é um grande amigo, entendeu? Esse cara é o cara que tudo que ele põe a mão e tudo que ele pega para fazer, eu quero fazer também. Motivo. Ele ama o que ele faz. Então eu fui sabendo que ia ser um desafio bem pesado, porque o Gabriel ele é Ironman, ele gosta de atividades pesadas, e fui para Belo Horizonte, tive a experiência, eu me sentia, cara, assim, eu achava que eu era um bom marido, um bom profissional, um bom pai, eu tinha essas certezas que, caramba, mano, eu vou, mas eu não sei se realmente eu tenho alguma mudança, que eu era um bom cristão. Mas quando eu desci, cara, eu vi assim que lá na montanha Deus falou muito comigo, cara, né? Longe de tudo. E eu vi o tanto de falhas que eu tinha com a minha esposa, com os meus filhos, no meu trabalho. Aí eu comecei a consertar. Aí eu vou entrar numa parte que é assim, delicada, mas é a primeira vez que eu falo sobre isso, mas eu vou comentar com vocês. Eu vi que eu me tornei um marido melhor. Isso era fato, porque a minha esposa comentava e ratificou, foi bem bacana. E depois eu vi que eu me tornei um pai melhor. Eu vi que dentro da igreja, cara, eu passei a servir mais o meu pastor. Passei a ajudar mais a igreja, ajudar no que precisava, eu estava ali. Eu observei, cara, que eu me tornei um homem melhor, menos no meu trabalho. Eu comecei a observar que para lecionar, eu não tinha a mesma garra que eu tinha. Mas aí o lecionar estava te sugando, talvez, muito? Ou... Não, eu já tava assim, em declínio com a educação. Eu já estava assim, querendo parar. Muito tempo, isso. Se entregando muito tempo, se dedicando muito 25 tempo. anos, né? Eu trabalhava em média de 70, 60 aulas por semana. Eu ganhei muito dinheiro, sou muito feliz. Você nunca vai me ver falar assim, a educação não apaga mal. Não, cara, porque no meu caso eu ganhei muito dinheiro dando aula, cara. Cursinho bom, curso online. Trabalhei nos melhores cursinhos que você pode imaginar aí que tem dentro do Brasil, cara. Eu tive a oportunidade de trabalhar. E não são baratinhos não, né? Não, são cursinhos de investimento mais elevado. E eu tive o privilégio. Mas eu comecei a observar que dentro da escola, dentro da sala de aula, por exemplo, com os meus professores, eu me tornei um amigo melhor. Com a minha direção, eu me tornei uma pessoa melhor. Mas eu observei que dentro da sala de aula eu não estava entregando o que eu entregava. Aí eu pedi para Deus, falei, Senhor, se eu não estou um melhor profissional, eu não posso ficar ali. E dali foi acontecendo até ter a transição de sair da escola, né, parar de dar as aulas. E eu larguei tudo. Tem gente que pensa assim, ele ficou com o curso online, ele teve uma proposta para ir para outro colégio. Realmente eu tive algumas propostas, mas eu não queria. Eu saí tanto da rede Losango, que eu trabalhava durante 21 anos, 3 ciclos de 7, isso é bíblico, né, pastor? Eu não tinha prestado atenção, mas o primeiro dia que eu entrei, há 21 anos atrás... Ciclo da perfeição, hein? Isso, e o último dia, eu entrei no primeiro dia e saí no último pela mesma entrada. Quando eu fui colocar as fotos, é muito bacana, texto, eu fiquei entrou assim, e saiu pela... Não, foi muito tranquilo. Os meus patrões são homens bons, cara, sabe? São visionários. Eles não iam crescer o que eles cresceram se eles não tivessem visão. E a gente cresceu junto também, só que chegou num ponto que eu já não conseguia mais lecionar da maneira que eu lecionava. Aí eu fui pedindo a Deus para direcionar para outro lugar. Eu tinha muito medo, né? Eu sou de uma geração, cara, que o pai falava que você tinha que estar carteira assinada, que você tinha que passar num concurso. Então isso, cara, me deixou muitas crenças limitantes. Pra você ter uma ideia, o meu filho e a minha filha, eu criei desde pequeno para não trabalhar para ninguém. Se é de carteira assinada, de concurso, nenhum dos dois. Mas o que é isso, Denis? Mano, eu não quero para a vida deles o que eu passei. Entendeu? De ser 100% dependente de uma coisa. Eu sei que empreender é extremamente desafiador, mas quando você empreende, cara, você faz o seu cartel, você faz o seu dia, você faz o seu calendário. Que bacana. Entendeu? Então eu ensinei tanto a Ana quanto o Gabriel a aprender, ensinei eles a investir, ensinei eles a trabalhar, cara, sem medo, cara. Monta o seu negócio,
e desce a lenha, trabalha. Que bacana, coloca Deus cara. como seu sócio e vai. E deixa eu te falar, o que é o movimento Legendários? É algo que surgiu aonde, quando, qual o propósito por trás? Cara, surgiu na Guatemala, né, com o pastor Chep Putz. Na época eles subiram com 109 homens a montanha, a primeira montanha na Guatemala. E eles viram o pastor Chep, Deus deu uma visão para ele, cara, que até hoje, mesmo caminhando com ele já há algum tempo, eu me surpreendo quando eu estou com ele, porque você vê o amor dele por vidas. E ele teve um discernimento, cara, que o homem estava assim, com muita falta com relação às mulheres da vida dele, a esposa, a mãe, a filha, entendeu? Ele estava deixando muito a desejar, então ele viu a necessidade de trazer o homem, cara, para a configuração original. Qual que é a configuração original? Isso foi original? quando? 2000, que ele começou, 2015, mais ou menos. 2015, vai fazer 10 anos agora. Certo. 2015, entendeu? E ali, cara, tomou uma proporção que ele chegou no Brasil, se não me falha a memória, em 2018, pela Batista Central de Belo Horizonte, e com o pessoal também lá do Rio Grande do Sul, cara, peraí, Balneário, Camboriú, igreja, se eu lembro aqui, cara, Igreja Baixada, pastor Mike Abud. Eles trouxeram esse movimento para o Brasil. A primeira edição aconteceu lá em Balneário, né, Paraná, depois com o pastor Antero. Aí a Central, em 2018, trouxe para Minas. E assim, a explosão foi assim, eu sempre falo que o crescimento dos Legendários é como se fosse uma progressão geométrica. E também caiu, eu acho que assim, caiu como uma luva em um momento em que, vamos falar de nível Brasil, né? Vamos falar de nível Brasil, que você vê o sacerdote do lar, né? O homem, né, cara, assim como as escrituras põem, sendo muito atacada, a figura do homem sendo muito assim vilipendiada, assim, roubada, a figura daquele homem que se entrega, como as escrituras dizem: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Aí o que você vê? Você vê mulheres tomando o papel do homem, mulheres e parece assim que essa questão da masculinidade, do papel do homem como sacerdote, do homem que se entrega, que se doa, do homem que honra o seu lar, sua mulher e etc. Assim, cara, a gente, querendo ou não, e nós que somos cristãos sabemos, né? Cara, sobre até ataques profundos. Então, assim, o movimento parece que ele vem no momento em que crucial para dar uma despertada. Poderíamos dizer isso também? Eu acredito seriamente no que eu vou te falar, cara. Nós estamos vivendo um dos últimos avivamentos, tá? Se a gente inteira agora, praticamente, nessa montanha que vai acontecer agora no dia 12, a gente vai chegar a um marco de 1.000 famílias alcançadas. E a gente, se não me engano, ultrapassou 130 mil homens no mundo. Ele está praticamente no mundo inteiro, cara. O Japão agora chegou, né? Itália, França, Portugal. O Brasil foi o lugar onde mais cresceu, viu, pastor? Algo assim surreal. E tem falhas. Tem. Todo movimento ele tem falha. Mas o que me admira neste movimento é o que ele faz para a família. Então, qual que é o propósito dele? É trabalhar a questão da masculinidade, do papel do homem, do caráter do homem, assim, se a gente pudesse resumir, assim, lógico que às vezes é muito amplo as áreas que o movimento atinge, mas assim, se a gente pudesse pegar assim, algo assim, principal que o movimento trabalha, é o caráter do homem, Cuide da sua família, não abandona ela não. Tem uma estatística, me falha a memória agora a porcentagem, mas que quando um homem descobre que a esposa está grávida e a criança tem alguma deficiência, ele abandona a esposa. Deixa a mulher na mão. Então a gente, se fosse para definir assim, de uma maneira rápida, eu falo que o movimento, ele resgata no homem a parte do caráter de que se deu a palavra, não precisa assinar. O fio de bigode dele vale. Porque a gente tem hoje uma parada acontecendo no mundo, cara, no Brasil, assim, falando, que os caras dão a palavra e voltam atrás com muita facilidade. Moeda frouxa. Eu sempre falo o seguinte: palavra de homem não faz curva. Deu sua palavra, segue. E eu não negocio princípio. Quem anda comigo sabe disso. Então eu acho que o ponto mais alto desse movimento cuida da sua cuidar
da família. Por isso que eu falo que não é um movimento de homens. Um movimento de homens, não, um movimento de família, irmão. Até porque não é só casados que sobem, né? Então o cara desce para se tornar um filho melhor. Sim, essa é a pegada. Essa é a pegada. Se tornar um pai melhor, se tornar um filho melhor. Cristão profissional melhor, um profissional melhor. Então assim, o que eu olho? Eu vejo então que é um movimento assim... eu até acho que eu vi, não sei se foi lá no Thiago Brunet que ele foi lá, acho que ele falou algo mais ou menos isso. Isso. Nós entregamos soldados prontos. Mais ou menos isso que ele quis dizer. O nosso papel é entregar, acho que ele fala no sentido de igreja. O nosso papel é entregar, no caso, nosso papel é entregar para a igreja soldados. Né? Homens dispostos a enfrentar a batalha ao lado do seu líder trabalha, lapida, entrega. Mas não só para a igreja, para a sociedade, para o lar. Então o cara subiu, ele é de uma igreja local, poxa, os legendários estão entregando um soldado para a igreja. Eu falo pelos que estão lá na igreja, né? São dispostos para o que daí vier. Para a família, está entregando um soldado diferente para a família. Para a sociedade, um homem melhor também, um cidadão melhor. É essa a pegada. Cara, eu vi uma situação na montanha, foi em setembro de 2024. A primeira trek nossa, quando nasceu, ela aconteceu em Belo Horizonte, e eu vi um pai que subiu separado da esposa, os filhos sem conversarem com o pai. E nessa montanha estava o pai e os 2 filhos. E a gente divide em grupos. E é muito raro a família ficar junta. E nessa os 3 ficaram. E ali teve um determinado momento que os 3 ficaram, literalmente sozinhos num lugar. E ali, cara, veio a cura do Senhor sobre aquela família. Onde o filho voltou a conversar com o pai voltou a conversar com o filho. Quando eles desceram, o pai restituiu o casamento. Então, isso para mim não tem preço, sabe? Não tem preço. É um valor muito alto, cara, que você devolve à sociedade. Que bacana, cara. Glória a Deus. Aí hoje, você é responsável por uma pista que fala, qual que é o outro nome? Sim, você falou? Trek? Eu coordeno uma trek Vale das Nascentes, uma pista. Eu estou à frente de uma pista... É trekking? Uma trekking, Vale das Nascentes. Eu estou à frente dela. Ela é uma pista de Campo Belo. Oh, que bacana, cara. De Campo Belo. Então, se você entrar hoje no site oficial lá, oficial do Global, você encontra essa pista. Você encontra lá o nome, né? Trekking Vale das Nascentes. Que é a pista que você é responsável hoje. Responsável por ela. Mas aqui, não é qualquer um que pode sair pegando uma pista. Não. O que é tipo assim, um critério. Um critério. Hoje, para você ficar responsável, teve um processo. Sim, foi um processo. E também, a gente estava conversando aqui, você falou, parece que tem que vir uma pessoa... A pista, assim como no encontro com Deus que o senhor tocou, né, lá na década de 90 para 2000, é a mesma coisa. Deus deu a visão para o pastor Chip. Então, assim, a nossa pista, quando a gente recebeu a bênção de tê-la homologada, né, que foi o Ricardo Nolasco, que veio de Belo Horizonte, que é um dos homologadores de pista do Global, quando ele veio, cara, e a gente sabia que a nossa pista ia ser homologada, a gente ficou muito feliz. Por quê? Porque a gente sabia que um novo ciclo estaria iniciando na cidade de Campo Belo. E eu já estava ali mais ou menos, se não me falha a memória, com umas 18 montanhas. Eu já tinha subido umas 18 montanhas. Então eu já estava me preparando por aquilo. Servindo pra caramba. Servindo pra caramba. E vou te falar uma coisa. Só se torna melhor, né? Quem serve. Não. Eu só descubro que toda vez que eu subo, eu tenho muita coisa para mudar. E outra, eu subo sempre embaixo de uma pressão muito grande, que a minha esposa sempre fala assim, ó, que você já fez a lista, o que você vai deixar na montanha dessa vez? E quando eu chego, ela fala, e o que você trouxe de novo? Já tem mais de 20 montanhas que ela faz a mesma pergunta para mim. E assim, eu falo com Deus, Senhor, me dá algo novo, porque se eu descer, ela vai sentar comigo, eu preciso entregar algo novo para ela. E quando serve, que assim, ó, eu falo quando a gente está promovendo encontros com Deus, eu falo, cara, para quem faz é poderoso, mas para quem está servindo, cara, recebe demais. Você cansa, você não tem tempo de assim, descansa, que é quando encontro, você sabe assim, é o final de semana que você trabalha, né, praticamente meses antes, mas chegou ali no encontro, nos 3 dias, você passa os 3 dias trabalhando, dormindo pouco, uma correria danada, orando, intercedendo, servindo, só que você recebe muito servir mais. Te faz receber muito. Sim. Aí a gente até brinca que, ó, cara, quem mais recebe
quem está servindo, tá porque servindo. quem serve recebe muito, né? Cara, é o que eu falo sempre pros homens que me acompanham, que estão mais assim, no dia a dia comigo, eu falo assim, ó, o privilégio de servir, cara, é assim, não tem como eu mensurar uma palavra ou um tamanho de tão gratificante que é, sabe? Você tá lá naquela montanha, ou você tá lá no encontro com Deus, ou você tá lá na sua igreja, por exemplo, eu fico no trânsito. 2 domingos por mês eu fico no trânsito. Os caras, cara, mas por que você fica no trânsito? Eu seria diferente por quê de vocês? Isso é que é bonito, né, cara? Ué, eu não vejo o fato de eu estar à frente, então eu não posso servir no trânsito, eu não só sirvo. E você sabe, um exemplo, eu e a pastora Nete, a gente tem domingos ou quartas, que um exemplo, a gente põe colete e às vezes a gente vai servir na porta, cara. A gente fica de consolidador. Um exemplo assim, aí tem gente que fala assim, cara, mas vocês vão ficar sentados lá na posição de vocês? E fala, cara, aí tem uma frase de um jovem da igreja que ele diz o seguinte, ele fala assim, o Alan Serralheiro, ele fala assim, um homem que não serve para servir, ele não serve para nada. A gente sempre usa essa frase lá na igreja. Né? Um cristão que não serve para servir, vai servir para quê? Né? Se o Filho de Deus, se o nosso Salvador, se Cristo, ele veio e ele disse, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Sim. Então nós, por causa de um título, de uma posição, então assim, e o impacto quando a pessoa olha para o Denis, coordenador, diretor, servindo igual aos outros, o impacto é muito grande, cara. Quando a pessoa ela olha um líder da igreja, um empresário, que esses dias eu falei na igreja, eu falei assim, cara, empresário, pega na mão dos funcionários da sua empresa, cara. Você já conversou com o porteiro um dia? Como é que tá a família dele? Ou só reúne para dar catracada, para cobrar? Tudo bem, você paga o salário, você tem que cobrar, meta, resultado, tudo isso, ok, é uma empresa, etc. Mas assim, você já serviu de uma maneira assim, cara, eu vou, sempre vem a pessoa dar o cafezinho, mas você já experimentou pegar o cafezinho um dia e levar para a mulher do café um dia, aqui tal, toma um cafezinho? O impacto é muito grande. E às vezes eu vejo que a galera ela fica tão refém de posição, de lugares, que elas não entendem que é o papel de Cristo, cara. É por isso que Cristo dividiu a história, bugou a mente dos religiosos, porque era ele era extremamente servo. E ao mesmo tempo nunca deixou de ser confrontador. Cristo era extremamente amoroso. A gente até acho que falou esse tempo atrás. Ele conseguia odiar o pecado e amar o pecador, sabe? Então o que eu vejo? Eu vejo assim que o servir, quando a gente vira essa chave, cara, o impacto é muito maior. Porque um exemplo, eu gosto sempre de citar esse exemplo. Quando você pega as escrituras dizendo que ele se esvaziou de si, ele se humilhou vindo em forma humana. Ok, beleza. Aí o texto diz que por isso Deus o honrou muito mais. Então fala assim, às vezes a galera não entende a matemática de Deus. Aí o texto vai dizer, e Deus lhe deu um nome acima de todo nome, cujo todo joelho, toda língua confessará, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Então, você também sente isso, cara, que assim, quanto mais alto Deus me leva, mas eu preciso servir. Você já parou para... Cara, eu uso uma técnica. Quando a gente desce da montanha, eu preciso saber o que deu certo, o que não deu, o que precisa arrumar, o que a gente tem que manter. Eu percebi que quando a gente faz uma reunião, as pessoas ficam um pouco apreensivas para falar. Aí Deus me deu uma estratégia, cara, que eu junto toda a minha coordenação e a gente vai jantar. Ou vai comer um churrasco. Aí ali, enquanto o cara tá comendo, ele fala, você viu lá? O cara errou que lá, tem base, não, você errou, você viu, né? Ele aponta, porque ali tá num ambiente totalmente descontraído, e ali eu sempre tenho um cara que vai anotando. Quando a gente acaba de comer e tal, troca ideia, a gente coloca ali a pauta em cima da mesa, vamos ajustar isso, mas num ambiente leve, porque eu não tenho ali pessoas expertas no assunto, tem pessoas que estão aprendendo também. Eu sou muito grato pelos homens que Deus colocou para andar do meu lado na coordenação. São homens bons, são homens íntegros, são homens, cara, que as esposas liberam para ir. Isso que me chama atenção. Até hoje eu sigo o padrão. A esposa tem que mandar um áudio pro marido e o marido me encaminhar. Entendeu? Tipo assim, Rosinete, ela vira e manda um áudio para você falando assim, ó, eu, Rosinete, tô liberando
o pastor Natanael para subir nessa montanha, e eu envio ele. Aí vai para o senhor me envia um e-mail, o senhor me envia o áudio dela. Eu pedi para todos que caminham comigo, nunca fazer um contato direto, porque às vezes a gente pergunta o pastor, e aí como é que tá a ovelha lá? Tá para subir? Eu tenho que assinar, a galera que vai servir levou lá para me assinar, isso é muito bonito, é ético pra caramba. Isso, e peço também para a esposa mandar um áudio, só que eu peço para a esposa mandar um áudio pro marido, e o marido encaminha pra gente. E eu escuto cada coisa linda, mano. Sabe, a esposa no final falando, eu o envio, eu o abençoo, eu sei que ali Deus não só vai usar ele, como Deus vai tratar a vida dele. Eu sei bacana. Que vai voltar um homem melhor. Glória meu marido se tornou uma pessoa diferente. Um dia eles me perguntaram assim, qual foi a maior mudança que você já viu, Denis, numa montanha? E eu te confesso que eu fiquei uma semana tentando qual foi o maior milagre que eu vi. Aí um dia eu estava escovando os dentes, assim, aí eu olhei assim para o espelho, senti muito forte mesmo dentro de mim. A maior transformação que você já viu foi a sua. Porque eu era um cara difícil de mexer, cara. Eu era um cara difícil de lidar, porque eu sempre estudei muito. Então, assim, tudo que você me falava... Assim, lida com muito conhecimento, etc. Quando você falava, vamos fazer tal coisa, vamos fazer um grupo para treinar os líderes. Eu comprava todos os cursos, eu comprava todos os livros e eu lia porque eu não gostava de debater sem conhecer. Só que aí eu percebi que eu lia para debater. Aí soava como uma arrogância, alguma coisa. Isso aí eu não li, mas eu não lia para ter amor, para ter transformação. Então, a maior transformação foi na minha vida, a ponto de um dia eu fui ministrar em Varginha e tinha 3 colegas meus com as esposas. E as esposas falaram a seguinte frase com eles: cara, é nítido Deus na vida dele. Ele é outra pessoa. Isso me impactou muito. Eu lembro que um dos irmãos que subiram também, ele chegou perto de mim, cara, eu tenho que te pedir perdão. Pra quê, cara? Tem que pedir perdão não, tá louco? Não, tenho, cara. Porque a gente estava conversando, e você lembra quando falaram assim, Jesus, não é o Jesus ali de Nazaré? O que pode vir de bom de lá? Eu falei a mesma coisa, eu falei, o que pode vir de bom do Denis? Eu queria te pedir perdão, cara. Eu falei, não, tá perdoado, irmão, eu tô lisonjeado. Aí ele começou a... Por quê? Eu falei, você me comparou com Jesus? E aí a gente começou a brincar, mas ali eu vi algo muito forte acontecendo. Às vezes as pessoas não prestam atenção nos detalhes. Ele ainda tinha uma visão de um lugar que eu não tô mais. Muitas pessoas que caminham com a gente, que conhecem algumas limitações, algumas fraquezas que a gente tem ou teve, você muda, você evolui, você melhora, mas a pessoa, ela está estagnada lá atrás. A referência dela sua é o passado. Isso, ela não vê que você não está lá mais. E quando ela descobre, é muito bonito, cara. Porque aí ela olha e fala, mano, tu mudou. E é o que o Evangelho quer produzir, ensina, né, cara? Nova criatura. Ô, Denis, você falou aí não cria uma pista da noite pro dia, não é qualquer um que pega, vem um cara de fora olhar. Um ano. E vem uma pessoa de fora analisar. Ele vem, analisa, ele olha o espaço. Da Guatemala ou não necessariamente? Em alguns casos... Vem de lá. Vem de lá, né? O pastor Esteban é um que homologou muitas pistas no Brasil. Hoje no Brasil nós temos homologadores. Ricardo Nolasco, Felipe Rosa, Daniel Vale. Que segue o padrão. Ricardo lá de Balneário. Então o cara não... Isso é bom falar, porque tem gente que acha que é uma pista, cada um faz o que quer. Lógico que não tem como... pode ter erros, mas a ideia do Legendários é seguir o modelo. Toda pista. Eu já servi em 20 pistas diferentes. Eu estava na pista da Ilha de Marajó, Belém do Pará, pastor Felipe Câmara, pioneira deles, eu estava lá. Toda pista tem sua particularidade, mas todas elas têm o mesmo padrão. O que se trabalha... O mesmo padrão. O que acontece no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4. Todas seguem à risca aquela visão que foi dada por Deus nas mãos, eu brinco que foi no colo do pastor Tchep Putz. Que bacana. E deixa eu te falar, e essa crítica que às vezes o movimento sofre, de que é um movimento caro, não sei o quê, é muito caro, é muito dinheiro e etc. Assim, como vocês assim, do movimento rebate ou responde aquelas pessoas que vêm... tem pessoas na maldade e tem pessoas também que não estão na maldade, mas estão questionando por que esse valor. O que você poderia falar aí? Eu prefiro focar no que eu vejo acontecer na montanha.
Eu não perco muito tempo respondendo, debatendo isso, não. Certo. Eu fico com aquilo que eu enxergo de transformação. Mas dá para fazer um corte tranquilo aqui. E lá, o movimento é caro. Quanto que custa um divórcio? O movimento é caro. Quanto que custa um filho ser criado sem um pai? Sem a presença paterna? Bacana. Mas é muito caro. Beleza. Quanto custa uma família toda destruída emocionalmente? Por falta de posicionamento de um homem. homem. Por falta de posicionamento de um homem. Então, assim, eu acho que é muito mais caro você terceirizar a educação do seu filho, você terceirizar as emoções da sua família, você entrar numa parada que hoje parece que é bonito. O cara fala, não dá certo, você divorcia. Eu falei, não, irmão, casamento tem lá até que a morte separa. Lembro quando eu falei isso pra minha filha com o João, falei, se der B.O. aí, a oração que você tem que fazer, vocês dois, é quem vai primeiro. Que eu não acredito na separação, mas é uma parada minha, que eu sigo o princípio. Entendeu? Então eu sempre falo, um divórcio, ele é muito mais caro que não só financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, né? E o desgaste, né? Para uma família, para filhos, para tantas pessoas. Essa resposta sua, eu acho que assim, leva as pessoas a subirem um nível, né? Sim. Por quê? Eu tô te falando assim, quanto que um sócio torcedor que vai ver o Atlético, o Cruzeiro, quanto que um sócio torcedor ele gasta com o clube que ele gosta? Uma camisa oficial, porque tem um cara que ele tem a camisa oficial do Galo, do Cruzeiro, do Flamengo. Quanto tá uma camisa hoje oficial? Eu não faço a mínima ideia. Mas um exemplo, quanto que ele gasta para ele ir 2, 3 vezes no Mineirão? Vamos pôr o Mineirão, para ele ir no Mineirão ver um jogo. Ou para a Arena, né? Vamos pôr assim, do Galo, ver um jogo. Então, assim, eu acho que às vezes assim, virou algo fácil bater sem fazer a reflexão, entendeu? Quanto que o cara gasta num boteco? Eu já atendi pessoas na igreja que o cartão do banco do camarada não ficava na casa, não ficava com a esposa, ficava com o dono do boteco. Então dava lá dia 10, o dono do boteco ia, recebia, olha que coisa diabólica, cara, de ser demoníaco, isso é de Deus não. O cara recebia, pegava o pagamento do boteco e dava o resto. Você tá entendendo? Então, assim, eu entendo que há pessoas que não têm condição, mas às vezes assim, cara, mas assim, vai só bater e tantas outras coisas, né? É muito caro. Aí, às vezes, o cara que fala isso que é muito caro é o cara que... dá um exemplo. O cara, ele é do mountain bike. E aí, quanto fica cada revisão da bike dele no mês? Né? Ou de 6 em 6 meses, quanto que ele já gastou na bike? Você entende também que há assim, um negócio assim, eu vou bater, mas não quero fazer a reflexão nos benefícios ou em outras questões que valores muito maiores são gastados e ninguém questiona. Mas é um movimento que está falando de família, está falando de princípios, de valores, está falando do homem assumir o seu papel, está falando de fé, está falando sobre Deus, está falando sobre o cara ser uma pessoa melhor. Aí todo mundo bate, né? Aí vai muitas vezes para a questão ideológica e a galera esquece de fazer... Os caras fazem conta, eles não pensam que existe um gasto, uma estrutura extremamente enorme. Eu sempre falo o seguinte, eu gosto de conversar com pastores, porque pastores têm a ideia clara. Quando o senhor vai fazer um evento na igreja, um evento dentro da cidade, e se você for mobilizar ali 100 casais, 200 pessoas, você já tem assim um gasto, fala assim, gente, é meio sobrenatural. Agora imagina a gente colocar 200 homens em uma montanha. Vocês pegam aqui e levam. Isso, e depois traz. Então assim, a primeira vez que eu subi, cara, minha filha teve que passar no cartão dela, que eu tava numa fase muito ruim da minha vida. Eu tava bebendo demais, eu já tava ali, cara, já tava vamos usar o português do meu pai, eu já tava no beijo da purga o alcoolismo. E eu lembro que em uma das orações eu falei assim, Senhor, eu tenho amigo, subiu a montanha e desceu liberto. Isso vai acontecer comigo? No meio da montanha, Deus falou para mim o seguinte, eu não posso tirar nada de você que você ama. Você tem que me entregar. Se você falar que quer entregar a bebida, eu vou tirar de você. Mas eu não posso tirar algo, porque senão eu vou contra a liberdade que eu dei.
E ali eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, eu não quero isso pra minha vida mais. Cara, tenho muita autoridade para falar sobre isso. E para sua família, para os seus filhos, não tem preço. Mano. Pagaria 3 vezes mais se necessário fosse para você ter se transformado que você se transformou. Quando eu fui pagar a Ana falou assim, não pai, não precisa me pagar não. A Ana que parcelou para mim no cartão dela. Agora como é que muda o jogo? Eu gastava em torno de, na época, em média de R$750 toda semana com bebida. Então faz uma conta básica, multiplica por 4 a R$3.000. É isso, assim, acho que a pessoa tá tão na ânsia de bater ou de questionar. Eu lembro que quando eu parei, que Deus me tirou, porque eu permiti, porque eu entreguei, falei, Senhor, então beleza, o Senhor não pode tirar aquilo que eu amo, mas se eu entregar, o Senhor pode me ajudar? Quando eu entreguei, eu lembro que no primeiro mês, sobrou um dinheiro no meu saldo, cara, a conta, sobrou um saldo positivo. A primeira pergunta que eu fiz foi, quem que eu esqueci de pagar? Primeira pergunta, por quê? Estava acostumado sempre a estar ali no vermelho. E aí no outro mês sobrou mais. No outro sobrou mais. Eu lembro quando meu filho foi subir a montanha, o dinheiro para pagar a inscrição dele estava separado. O pai vai parcelar? Eu falei, não. Pega lá na gaveta, lá você vai pagar à vista. Foi o melhor investimento que eu fiz na vida do meu filho, cara. Meu genro subiu. E ali, cara, minha irmã tinha 20 anos que eu orava para ela converter. 20 anos que eu pedi a Deus para minha irmã entregar a vida para Jesus. Meu sobrinho vira para mim e fala assim, tio, eu quero subir a montanha. Caramba, como é que eu vou levar um moleque de 15 anos na montanha, mano? Falei, você pode subir se seu pai for. Ele pegou no pé do meu cunhado foi. Irmão, quando meu cunhado desceu da montanha, junto com meu sobrinho, minha irmã converteu. Minha irmã converteu de uma tal maneira, cara, sobrenatural. E Deus tem usado muito ela. Eu lembro que ela me deu 2 palavras esse tempo atrás, eu não pus fé não, sabe? Eu falei assim, minha irmã, cara, me ama, né? Ela vai falar algumas coisas com zelo, com cuidado pra mim. Isso é da cabeça dela. 7 horas da noite, numa sexta-feira, um pastor me liga. Falou, tem uma palavra pra sua vida. Deus já te mandou 2 vezes e você não quis ouvir. Ele falou tudo que a minha irmã tinha me falado. Glória a Deus, hein? Só pra mostrar o quê? Que ele usa quem ele quer. E aí eu lembro que eu liguei pra minha irmã, pedi desculpa pra ela e falei, irmã, eu não desacreditei de você, eu pensei que você estava com cuidado, com zelo comigo, pelo fato de a gente ser irmão. Aí eu lembro que ela falou assim, não, mas estava claro, Deus tinha falado comigo. Deus tinha me mostrado que é isso. Eu falei, amém, cara, continua intercedendo por mim. Então, ver a minha irmã convertida, cara... Não tem preço, não tem preço. Não tem. É assim, eu acho também, que a crítica, assim, até acho que o Thiago Brunet lá no dia que eu estava ouvindo e tal, o Thiago diz algo interessante, né? É que as pessoas também, tudo que cresce, e elas não conseguem compreender aquele crescimento, elas não é como que assim, esse crescimento não está de maneira palpável assim na nossa mão, não, elas ficam às vezes com uma inquietação, porque tem coisas que tem o dedo de Deus, tem coisas que cresce e ela é do homem, o homem fez ali e tal, pôs o dedo dele e cresceu, tem coisas que é o dedo de Deus, Cê cara. Tá louco. Você não consegue explicar. Um exemplo, eu me converti em 2002, o que eu vivi, algumas coisas que eu vivi, não no sentido de crescimento, mas assim, coisas que eu vivi que eu falo assim, cara, eu não sei como explicar isso, que eu já sentei com pessoas, ô pastor, me explica isso aqui. Como isso, como aquilo, como assim? Eu falei, olha, eu não sei te explicar isso, eu só sei uma palavra, Deus, cara. Então, assim, eu vejo que existem coisas que crescem e quando tem o propósito de Deus por trás, gente, tem coisa que cabe a Deus, cara, a gente não vai conseguir explicar. Você pode usar isso, mas às vezes outras pessoas podem tentar replicar a mesma técnica, mas não vai dar certo, porque existe coisas que Deus põe o dedo. Então eu vejo também que às vezes o que traz inquietação a algumas pessoas é que elas não compreendem o crescimento, né? Assim, a unção que está por trás, o que causa isso. Então você também tem mais ou menos essa perspectiva? Sim. Que é algo, assim, foi Deus, algo de Deus, cara? É Deus. Porque senão seria mais alguma coisa de... Sempre falo com os seria um rolê de homem. Se Deus não estiver na montanha, eu nem subo. Por isso que a gente gasta tempo consagrando. Vou te dar um exemplo. Hoje eu falei com os caras, liguei para todos os meus coordenadores e falei, eu quero que vocês façam um pente fino. Quem não estiver participando da oração das 5h30 da manhã, pode cortar, não vai subir a montanha. Se o cara não consegue orar meia hora... Pelo propósito... Ele vai conseguir ficar 4 dias na montanha? Não. Vamos tirar tudo que é pedra de tropeço. Eu vi um filho e um pai subir a montanha.
O filho pagou pro pai, o pai mais de 40 anos viciado em droga pesada. Mais de 40 anos. E o pai foi porque falou que era um rolê, não explicou o que era, não falou que era... Tem Deus lá? Se tiver, eu não vou não. Aí, não, pai, tem um churrasquinho e tal, aquelas paradas, e levou o pai. O pai voltou. O pai não usa nenhum tipo de droga mais. Glória a Deus, hein? Cara... não tem, negócio não tem preço. Eles já tem clínica de reabilitação, já tentaram de tudo. Não explica, não se explica. De repente, 4 dias, o cara desce e não coloca nenhum entorpecente mais na boca. Só tem uma palavra que justifica isso. Deus. Agora aqui, deixa eu pressionar o homem aqui. Vou pressionar o homem, gente. Ó, deixa eu te falar. Ô Denis, e essa questão de, às vezes, cara, você acha que... por que tem surgido isso? Que algumas pessoas ficam incomodadas que às vezes alguém subiu a montanha e desce e aponta para alguém, ó, se você não subir a montanha, você não é homem, você não sabe o que é ser marido, você não sabe o que é ser cristão. Aí eu te pergunto assim, né, cara, o que você pode falar sobre isso? Para o cara ser um bom marido, um bom cristão, ele tem que subir a montanha necessariamente? Vou responder essa aqui, ó. Primeiro, eu vou responder a pergunta do pastor pedindo perdão para você, homem, que recebeu esse tipo de convite para ir na montanha. Como diretor da Trekking Vale das Nascentes de Campo Belo, nossa base em Campo Belo, eu peço perdão para você, homem, que recebeu esse tipo de intimação. Sobe que se você não subir, você não é homem. Você não precisa subir uma montanha para ser homem. Você não precisa subir uma montanha para ter um encontro com Deus. Só que lá na montanha, longe de tudo, você vai ficar mais... vamos falar assim, acessível para Deus falar no seu coração. Então, volto a bater na tecla. Se você foi alvo desse tipo de questionamento, me perdoa, uma falha minha como diretor, mas eu já tenho pegado muito com eles, porque eu sei que tem muito homem que ainda não subiu a montanha, que são homens dignos, são homens de caráter, são homens que eu acredito que o Legendários, pastor, ele não é para todo mundo. Ele não é para todo mundo, mas eu acredito que todo homem tem que ter a oportunidade de subir. Ele não é para todo homem, mas todo homem tem que ter a oportunidade de subir. Bacana. Certinho? É um movimento, né? Eu gosto muito da frase do pastor Antero, lá de Curitiba, que perguntaram para ele num podcast assim sobre é uma igreja, é um ministério, e eu gosto muito da resposta dele, que comunga muito com o que eu acho também. Que Legendários não é uma igreja, tá, pessoal? Legendário não é um ministério, eu estou no Ministério Legendários, não é um ministério, ele é um movimento. Ele é um movimento que abrange homens. Você que é homem, independente da sua crença religiosa, você está convidado a subir conosco e ter essa experiência. Eu já tive vários relatos de padres me ligando, de outros líderes espirituais agradecendo que a pessoa voltou. A pessoa que subiu. Um homem melhor. Um homem melhor, quando eu falo assim, que serve mais. Porque a minha crise, pastor, era o seguinte: quando eu estou mal, eu procuro meu pastor. Mas e quando o meu pastor está mal? Ele procura quem? Ele fala com Deus, meu irmão, ele é ser humano também. Será que ele tem um ombro amigo? Será que ele tem um ombro amigo? Então, como que eu posso facilitar a vida do meu pastor? Ajudando ele a carregar a cruz, que é o ministério dele. Abrir a igreja mais cedo, fechar ela assim, acabar. Pastorzão, como é que tá aí o final de semana? Não, tranquilo, vem cá em casa, vamos jantar com a gente. Entendeu? Tirar ele da rotina, tirar ele daquelas conversas de sempre, colocar ele num ambiente para ele falar em outras coisas. Eu lembro quando eu fui visitar o Daniel Filho, que ele teve um acidente lá em Passos, eu lembro que na hora que eu entrei, ele estava assim na cadeira de roda, eu falei: Daniel, como é que você tá? Ele virou e falou assim: faculdade, cara. Eu falei: não, Daniel, como que você tá? Não, só porque a faculdade, eu tô tentando. Eu falei: peraí, Daniel, olha para mim nos meus olhos, eu quero saber como que você tá. Eu lembro que na hora, assim, ele deu aquele tipo assim... E todo mundo te pergunta sobre a faculdade. Eu não estou preocupado com a faculdade. Faculdade é consequência, vai formar. Eu quero saber como que você está. Ele teve que respirar para me responder, porque ele já estava preparado para responder se ele ia voltar para a faculdade ou não, se ele ia perder um semestre ou não. Eu estava preocupado com como que ele estava. O ser humano, né? O ser humano. E ali eu declarei: irmão, eles estão falando que você não vai poder correr, que você vai andar com o auxílio de muleta. Eu filmei ele correndo. Você vai subir a montanha. 6 meses depois, ele estava vencendo a montanha. Graças a Deus. Um grande legendário, um grande homem de Deus. E eu tenho um orgulho muito grande daquele menino, porque eu fui professor dele no ensino médio inteiro. E eu lembro que quando ele foi fazer medicina, eles falaram: mas medicina, cara,
eu falei assim, ó, vocês não crê e fala para liderados de vocês que Deus vai abrir a porta? Por que agora que está na sua casa, Deus não vai abrir a porta, sendo você, pastor Daniel, e você, pastora Juliana, um casal tão íntimo dele? Abençoado, trabalho tão aí incrível na eu lembro cidade. que ela virou e falou assim, tô indo lá amanhã fazer a matrícula do meu filho. Eu falei, pode ir. Agora eu vi uma foto dele ontem, meio médico. Glória a Deus. Então aqui, ó, e fica também para os pastores, porque às vezes assim, cara, tem pastores, não vou dar espaço para meus homens ir, porque isso aí vai arrastar, vai arrastar as ovelhas para outra igreja. Então fica aquela, não é um movimento de uma igreja. Tem uma igreja por trás que dá um suporte, sim, oração e intercessão, mas não é da igreja. O movimento, inclusive você falou que há lugares que o movimento até não está ligado a uma igreja, né? Sim. Mas você faz questão de estar aqui. Ele está ligado a várias denominações, e eu faço questão, né? Como eu sou lá da Vale, o meu pastor Daniel Martins, ele é minha cobertura espiritual, e eu posso responder, porque às vezes os pastores ficam assim, mas se eu mandar ele lá, ele vai mudar. Vocês vão jogar a rede, puxar a rede para... Fala aí dentro, vai puxar, olha... Um exemplo clássico e claro, o pastor Natanael, que está aqui comigo, ele tem mais ou menos ali cerca de quase 20 legendários na igreja dele. Ou seja, é um movimento que esses homens têm que ombrear com ele. Ponto. Se não ombrear com ele, não serve nem para ombrear com a gente. A gente liga, cara, fulano, como é que tá aí? Não, tá servindo, tá ajudando, vamos subir na montanha. Não tá servindo, não tá ajudando, não tem por que ir na montanha. A gente teve o culto lá, você até foi, né, cara? Eles servindo, fizeram o caldo, resolveram, então assim, estão servindo mesmo a igreja, etc. No início, não vou mentir, você fica um pouco cabreiro, né? Você fica meio assim, o que é isso? Mas... nada melhor do que você ver na prática, né? Passar, então, né? os caras voltaram dispostos, os caras prestam conta. Então, assim, eu acho que é isso. Tem edificado muito, viu, assim, o Denis, a igreja. Mas o principal é que cada um volta e até um dia lá que eles chegaram, né? Fazem recepção geralmente que é de tarde, né? Um domingo às 3 da tarde. Aí esse dia eles chegaram cansados, aí no outro domingo a gente fez a recepção, aí eles deram testemunho, etc, cara, tinha esposa querendo falar, entendeu, algumas coisas, tal, porque isso, porque aquilo, então assim, eu acho que assim, cara, que coisa bacana, velho, então assim, é um movimento bom, assim, vou subir, vou conquistar esse negócio. Amém. Aí ó. Amém, e outro, nós temos um testemunho junto, hein, eu e o pastor, hein, das antigas. Das antigas, vai dar certo. Ô Denis, assim, cara... glorifica assim a Deus pelo bate-papo, acho que pela sua disposição, e eu acho que assim, a lição que fica é que independente do tema aqui que está ficando muito legendários, é que nós somos chamados para nos transformarmos em pessoas melhores, né, cara? Como cristãos, ou até a pessoa que está assistindo não é cristão, cara, nós precisamos nos transformar em pessoas melhores, sabe? Eu estou fazendo faculdade, lá meio na faculdade de psicologia, e o que eu vejo, cara, é que a sociedade, ela precisa de pessoas melhores, sabe? Às vezes alguém fala assim, pastor, por que você já tinha um curso de teologia, mas por que não fez outro? Eu saí de um, né? Tava no Koinonia aqui em Campo Belo para fazer de novo, e fui para psicologia, que era um sonho meu, tal, para atender e tal, e etc. E eu falo, galera, eu tô na busca de me tornar uma pessoa melhor. Eu quero me tornar uma pessoa melhor, para minha esposa, família, igreja, quem convive comigo, para a sociedade, etc. Eu quero me tornar alguém melhor. Então, acho que assim, né, a vida, ela tem que ser um convite para que nós nos tornemos uma pessoa melhor. A vida já está cheia de muita gente negativa, tóxica. O mundo não está legal, cara. Jaz do maligno, e a gente sabe. E todo cristão sabe disso, ou no mínimo deveria saber. A gente já sabe o fim, como vai ser, está escrito. Então, assim, a gente ora para melhorar, etc., mas nós sabemos que a tendência é as coisas irem piorando. E quando as coisas vão piorando, há um clamor para que os filhos da luz se manifestem, para que os filhos da luz se manifestem, para que os frutos se manifestem, para que nós venhamos aparecer, brilhar, cara. Então, acho que assim, se o movimento vem e ele está fazendo com que homens brilhem, porque a lâmpada não pode ficar escondida. A lâmpada tem que ficar em um local visível e que ilumina toda a casa. E se você pega a ideia de Cristo, é essa, é que cada cristão seja um pequeno Cristo que ilumine, que ele faça por onde ele passar, que aquele local seja um local melhor,
que aquele local experimente algo melhor. Então, assim, nós temos que ser, eu gosto daquele exemplo da mulher samaritana, que ela tem um encontro com Cristo, Cristo ama, mas por amar não deixa de confrontar o pecado dela, ela vai para uma cidade e ela traz uma cidade para Cristo, pelo testemunho dela. E isso mostra a importância do nosso testemunho. Igual isso aí. Tanto o Denis, quem vai para o Legendários, vai ter gente falando o que vai gritar mais alto. Nosso testemunho, nossa vida. Ponto. Vai gritar mais alto. Então presta atenção, aquela mulher traz uma cidade e de repente, cara, a palavra diz assim, os caras encontram com Cristo, permanecem 2 dias com Cristo e de repente eles fazem a seguinte declaração para Cristo: nós viemos pelo testemunho dela, mas agora nós permanecemos não mais pelo que ela testemunhou, porque nós temos visto e nós temos crido que tu és o Cristo. Então, eu acho que o nosso papel é esse, é nós nos tornarmos pessoas melhores, é nós, através da nossa vida, do nosso testemunho, eu espero que o pessoal não leve a mal, mas sempre isso, primeiro a gente ganha para nós e você entrega para Cristo, porque o que você ganha não para em você, vai para Cristo. Você não está ganhando, conquistando pessoas para você. Você ganha para você e apresenta a Cristo. Porque nós somos a referência. E referência não é destino final. O Hermínio diz muito isso. A referência, ela é o ponto mais próximo do destino final. O destino final é Cristo. Nós somos referência. Então as pessoas, quando relacionam, se conectam conosco, elas têm que estar mais perto, próxima de Cristo. Então acho que a ideia também do Legendários é isso, né? Que as pessoas, ao serem ganhas por Legendários, elas fiquem mais perto de Cristo do que Cristo quer para a vida delas. Na última montanha, 80 homens aceitaram Jesus. 80 homens entregaram a vida para Jesus. Eu falo que o movimento, ele tem transformado vidas. E eu sou matemático, né, cara? Isso nunca vai sair de mim. Eu sempre faço dados estatísticos. Eu tenho mais ou menos em torno de 40%, 60% das inscrições que são feitas por mulheres. Quando a mulher faz a inscrição do marido, mano, ela tá ali com pedido de socorro. Cara, tem algo que não tá legal no meu casamento, me ajuda. E ali, quando eles são confrontados, os 4 dias, ele volta no processo de transformação. Eu vejo que eles ficam loucos para ver as esposas. Eles ficam loucos para ver os filhos. Eles ficam loucos para falar da experiência que eles tiveram. E ali a minha esposa fica trabalhando com essas esposas justamente para dar um suporte, porque eles vão descer num nível muito elevado de conhecimento. E aí o que a minha esposa faz? Ela sobe o nível das esposas para não ter choque. Bacana. Entendeu? E aí a gente tem visto assim coisas maravilhosas acontecer. Glória a Deus. Sabe? Queria deixar só um versículo que me acompanha, se o senhor permitir. Pode. Josué 1:9, né? Ele fala: seja forte e corajoso, né? Todo mundo lembra dessa parte, né? Pois eu, Senhor teu Deus, estarei contigo por onde quer que vá. O que sempre me impactou no Josué 1:9, cara, não é seja forte e corajoso. É saber que Deus, aonde eu for, Ele está comigo. No versículo 8, ele dá outra chave para a gente no anterior, né? Ele fala: medite nesse livro, dia e noite, para que você seja próspero. Então, a prosperidade, ela está ligada à palavra de Deus, cara. Glória a Deus. Para a gente fechar, Denis, tem também todo um trabalho social aí, né? Que tem às vezes sobe pessoas que às vezes não tem condição. Sim. E o movimento ajuda e sim. Etc. Você quer pincelar alguma coisa aí? Cara, sim. Que você já fez ou estão dispostos a fazer, se associar? Se a cidade precisar de você, independente de igreja, se a cidade precisar alguma coisa, os Legendários, o que tiver ao alcance deles está à disposição, quer deixar alguma coisa? Sim. Eu espero que a cidade de Campo Belo não passe por uma catástrofe, né? Mas se passar, nós Legendários estaremos aqui para ajudar. Agora, projeto social, às vezes você tem um amigo que precisa muito subir, passar a montanha, pela montanha, ter um encontro ali diferente. Não tem todo o dinheiro. E não tem condição financeira, procure a gente. Nós temos bolsas para ajudar essa galera. Às vezes as pessoas não sabem, mas a gente tem um percentual de 10% a 15% de vagas que são destinadas a essas pessoas que não têm condição. Inclusive, até as mochilas para eles levarem, a gente arruma. Nós temos pessoas que doam, pessoas que compram e deixam esses kits montados para ajudar quem não tem condição. É um movimento cujo investimento é muito pequeno perto dos benefícios que a gente vê. Queria te agradecer, pastor, pelo convite.
e que Deus possa abençoar vocês de uma forma sobrenatural. É isso, gente, ó, um prazer, cara, ter batido o papo com o Denis. Eu acho que, assim, deu para talvez dar uma clareada aí em algumas, talvez, dúvidas ou não, mas pelo menos você ter noção desse bate-papo. E também, Denis, é o seguinte, né, às vezes quem fala muito não conhece, procura conhecer primeiro, né? É que eu falei um dia na caixinha da igreja, tem muita gente falando, não conhece, nunca sentou com o Denis, fica só vendo cortes na internet de gente falando mal. Então, assim, não quero subir. Beleza, não sobe, é um direito seu, mas também não fica metendo pau em coisas que você não sabe, né? Até pelo fato que Deus está operando através desse movimento. E você questionar algo que Deus está usando ali, só toma cuidado para que às vezes você não põe o dedo aí em algo que Deus pôs a mão para abençoar. Né? A pessoa que mais me confrontou dentro do movimento anda do meu lado hoje. Anda do meu lado. E eu não sabia que ela era a pessoa que mais me confrontava, porque ela nunca falou para mim. E depois que ela passou pela montanha e começou a caminhar comigo, ela usou uma frase que me impactou muito. Ela falou o seguinte: sabe o que eu vejo, Denis? Caminhando com você aí há um tempo, já uma jornada sempre de uma cidade para outra, sempre ao seu lado, eu nunca vi você falar nada para sua casa. Eu nunca vi você falar nada para você. Eu sempre escuto você falando o que a gente pode melhorar na montanha, o que a gente pode melhorar no movimento, o que a gente pode adquirir para abençoar as igrejas. E aquilo ali me deixou muito feliz, pastor, porque mostra que eu estou fazendo aquilo que Deus realmente queria que eu fizesse. Que bacana, glória a Deus. Porque enquanto eu cuido da obra dele, cara, ele cuida da minha casa. Amém. Ele cuida da minha filha, do meu genro, do meu filho, da noiva do meu filho. Amém. E assim vai. Então, gente, ó, segue o canal Conexão, tá bom? No YouTube aí, segue, envia para outras pessoas. Se você conhece alguém que está precisando ser esclarecido sobre Legendários, envia o link aí para ele, tá bom? E bora pra frente, tá bom? Que atrás vem gente. Denis, bate aqui, valeu, irmão. Prazerzão sempre estar contigo aí. Deus abençoa, sempre. Fomos!